A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Cá estamos nós no primeiro comentário da semana. Mais uma vez, graças ao Senhor bom Deus. Hoje eu vou abordar um assunto que é relativo, tem tudo a ver, é diretamente ligado à maioria das pessoas que moram em Manaus. A maioria das pessoas que moram no interior do estado do Amazonas. Eu estou falando de pessoas vulneráveis, pessoas que não têm uma situação econômica estável. E por essa razão, elas dependem do Estado para que, em muitas ocasiões das suas vidas, os seus direitos, as suas demandas sejam atendidas. Eu estou falando, minha gente, da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que tem uma presença muito, mas muito tímida no interior do estado. E vejam bem, aqui no Amazonas, você que está me vendo bem distante deste rincão maravilhoso amazônico, aqui nós temos, no estado do Amazonas, 61 municípios no interior. Com o município de Manaus, são 62 municípios ao todo. E no interior, o resumo infeliz que a realidade nos traz é a seguinte: falta tudo. Tudo falta. Nada existe de suficiente em termos sociais no interior do estado do Amazonas. E quando se fala da Defensoria Pública, meu Deus, aí, como popularmente nós dizemos, o bicho pega. Mas vamos começar pelos números, porque os números não mentem. E eu vou trazer fatos para vocês sobre números. E registro desde já que conversei com o Dr. Ricardo Paiva. O Dr. Ricardo Paiva é um herói da resistência, para mim. Ele e toda a sua equipe de defensores, de técnicos, de auxiliares, todos que compõem o quadro de servidores da Defensoria Pública do Estado do Amazonas são heróis da resistência. São pessoas que, movidas pela paixão, eu acredito piamente nisso, e o amor ao próximo, desenvolvem as suas atividades profissionais. E sabe por que eu estou dizendo que eles são heróis da resistência? Dr. Ricardo Paiva, o defensor geral, e toda a equipe da Defensoria Pública, sabe por que eles são heróis da resistência, na minha opinião? Porque, imaginem você atender 365 dias por ano, você atender 600 mil pessoas. Ali, ó, no corpo a corpo, olho no olho. Não é atendimento, eu não estou falando de atendimento digital, que já existe, logicamente. Mas em 2019, 600 mil pessoas foram atendidas pela Defensoria Pública. Mas sabe o que é interessante? Está aqui, eu vou dar o primeiro número para vocês que me foi repassado pelo Dr. Ricardo Paiva. É que em 2014, há 6 anos, 121 mil pessoas foram atendidas pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Há 6 anos passados.
E em 2019, 600 mil pessoas. Olha esse salto. Pá! No atendimento. E você deve estar pensando, e aí, Humberto, e daí? Qual é o problema? O problema é o seguinte, por favor, eu quero toda a sua atenção. Devido à pandemia, isso é incontestável em todo o Brasil, no mundo inteiro, em países do terceiro mundo, principalmente, a população empobreceu. A população se tornou mais carente, mais vulnerável. E esse é um fato. E isso fez com que a necessidade da atuação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas se tornasse bem maior. A população empobreceu, as demandas cresceram, a defesa dos direitos dessas pessoas cresceu e a Defensoria permaneceu, em termos de pessoal, logicamente, ali, congelada, estática. Pá! Aumenta a demanda, aumenta a necessidade, mas a resposta, os responsáveis por dar essa resposta ao povo não conseguem. Sabe o quê? Ironia pura. Não conseguem atender mais. Eles conseguiram atender em 2019 600 mil pessoas. E tudo que eles querem e precisam, porque lidam com o problema dos vulneráveis, eles querem atender mais, eles sabem que podem atender mais as necessidades, as demandas, responder às demandas dessas pessoas. Mas por falta de orçamento, minha gente, orçamento, dinheiro, isso não é possível. Então vamos ver. Deixa eu passar para vocês o que foi que o Dr. Ricardo Paiva me disse. Eu anotei aqui. Ele disse, com todas as letras, Humberto, o trabalho está aqui anotadinho, para eu não dizer o que não devo. Ele disse, Humberto, o trabalho da Defensoria durante a pandemia deixou evidente o quão necessária é a atuação da instituição em favor dos mais necessitados. O aumento da miséria e do número de desempregados torna urgente o reforço orçamentário para a Defensoria. Entenderam? Dinheiro. O reforço de dinheiro. Orçamento, mais dinheiro para a Defensoria. Ele disse o seguinte, é isso que assusta a gente. Moramos, como eu disse no início do comentário, moramos num estado onde a grande maioria da população é carente, é pobre. A pobreza no estado do Amazonas é algo que salta aos olhos. E isso é incontestável. Manaus é uma cidade que tem um centro maravilhoso, cercado de favelas. Essa é a realidade de Manaus. Então, o defensor público disse o seguinte, ele disse, Humberto, com a deficiência orçamentária e 113 cargos de defensores vagos, faltam preencher cargos na defensoria, com defensores, 113. O Amazonas, anotem aí, ou gravem, ou decorem isso. O estado do Amazonas é o estado com o 6º menor número de defensores públicos por habitantes do Brasil. Não dá raiva um negócio desse? A proporção é de aproximadamente um defensor público para cada 40 mil moradores do Amazonas. Isso não é um absurdo? Isso é ou não é um absurdo? O que você acha? Um defensor público para atender 40 mil pessoas. E tem lá 113 cargos vagos na Defensoria que não são ocupados por falta de orçamento. Detalhe, a Defensoria Pública é um órgão do governo do estado do Amazonas. E faz parte do poder judiciário. O defensor Ricardo Paiva, defensor geral,
acrescentou para mim, ainda vivemos numa sociedade cujas desigualdades são gritantes. Não é contraditório que o órgão, olha a pergunta que ele faz, não é contraditório que o órgão que mais atende a população tenha o menor orçamento? E detalhe, isso assusta também. O poder público tem até 2022 para universalizar o acesso à justiça e ter defensores públicos em todas as comarcas do país, conforme a emenda constitucional 80 sancionada em 2014. E olha só. Essa emenda constitucional é de 2014. E isso nos preocupa na medida em que vemos que o Estado do Amazonas não se programou adequadamente para cumprir essa determinação constitucional. Não existe nenhuma linha no plano plurianual, que é uma norma que traz uma programação para o Estado, concebendo a necessidade de ampliação orçamentária para a Defensoria Pública, para que ela possa não só contar com defensores, minha gente, mas com estrutura material e de pessoal adequado. Não é possível que a Defensoria cumpra essa emenda sem dinheiro. E olha, sabe qual é a ideia? Eu anotei aqui. Foi uma longa conversa com o defensor. O defensor me disse, Humberto, a gente também quer mais dinheiro porque a ausência da Defensoria no interior do Estado é realmente inaceitável. O povo do interior do Estado do Amazonas não tem nem o bispo para reclamar. As suas demandas, apresentar, nem para o bispo eles podem fazer isso no interior do Estado do Amazonas. Então, uma pessoa carente, uma pessoa que não pode pagar um advogado e que precisa dos serviços jurídicos no interior do Estado do Amazonas, tá degolado. Ele disse o seguinte, Humberto, a ideia é montar 4 polos, um no município de Manacapuru, outro no município de Quari, outro em Maués, outro no município de Lábrea, e alcançar 14 municípios do entorno, vejam bem, desses municípios que eu citei. É para isso que eles querem o dinheiro do orçamento aumentado para poder atender essas demandas do povo do Estado do Amazonas. Aí sabe o que foi que o governador do Estado, Wilson Lima, disse para o defensor Ricardo Paiva? Ele disse que no momento o governo não pode ajudar a Defensoria. Segundo me disse o doutor Ricardo Paiva. Então eu deixo um questionamento para o governo do Estado do Amazonas. Por favor, governador, em nome do povo carente, em nome do povo vulnerável do Estado do Amazonas, eu estou aqui pedindo ao senhor e pedindo a Deus que ele ilumine para que esse momento ele seja concretizado na sua administração o mais rápido possível, porque a dor do povo, a necessidade do povo não pode esperar, governador. Não pode esperar. E eles vivem esperando. Vivem esperando. Sabe por quê, governador? O senhor sabe disso. O senhor vem do povo, governador. O senhor vem de uma origem muito humilde. Sabe por quê que não pode esperar, governador? Porque eles têm direito ao que eles precisam. Eles não podem esperar, governador, porque a justiça tardia é uma forma de injustiça, governador, e o senhor sabe disso. Quero agradecer aos funcionários, mais uma vez, e pedir aplausos para toda a equipe da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que tem desenvolvido um trabalho fantástico lá na Defensoria. Para terminar, eu sugiro, então, uma operação Robin Hood, não para tirar dinheiro do rico para dar para o pobre, não é isso não. Uma operação Robin Hood na sociedade do Amazonas para tirar apoio dos que estão bem, dos que têm tanto, dos que têm emprego, têm salário, têm a comida na mesa todo dia, graças a Deus. Eu quero pedir o apoio da sociedade que está equilibrada, que está bem economicamente, para dar a esses o apoio, a pressão que é necessária para que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas possa cumprir o seu papel
tudo que eles querem é atender mais. E eles não têm orçamento para isso. Minha gente, vamos refletir sobre isso. Obrigado pela atenção. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre.